nosso trabalho, nossa atividade de hoje, eu vou chamar alguém para fazer a prece. Pode ser a Karina, que é a nossa diretora de comunicação. Sim. Porque todo, né, trabalho tem que ser cooperativo, claro, né? Claro, tranquilo. Então a Karina vai fazer a prece de abertura para nós. Bom dia a todos. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos trabalhos da nossa casa, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos aqui, para mais um dia de aprendizado, reflexão, que possa estar incluindo nosso filho de dia para mais uma explanação cheia de luz, para quem enche nossos corações com essa sua boa palavra. Assim seja. Ao final não vão embora, porque nós temos que fazer a nossa foto oficial. Ao final tem a foto, não é para ninguém ir embora. Pois é. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Agora é o bom dia oficial. Aquele anterior foi para testar. Bem, como vocês podem ver, o título do nosso assunto hoje é a justiça da reencarnação. Então, antes de nós entrarmos no tema aqui no computador, vamos fazer um preâmbulo para que a gente se situe onde é que está, onde é que vai falar, o que vai aprender hoje, né? Muito bem. A gente usa à torto e à direito a palavra justiça, né? Qualquer coisa ou é justo ou é injusto, e a gente muitas vezes não sabe a origem da palavra justiça. Então, para quem não sabe, justiça vem da palavra justo. Simples, né? Então, o que é ser justo? É ser correto, fazer as coisas, né, de uma forma de acordo com as leis. E aí entra também outro fator. Tem as leis divinas e tem as leis humanas, né? As leis divinas a gente sabe que são perfeitas, igual a Deus. Se Deus é perfeito, a sua justiça não pode ser imperfeita. Mas nós, espíritos ainda imperfeitos, temos também uma justiça aqui na Terra semelhante àquilo que nós somos. Claro que muita coisa das leis humanas já estão de acordo com as leis divinas. Mas, mesmo assim, a gente frequentemente se deixa levar pelas suas imperfeições, pelos seus impulsos, e ao invés de justiça, faz injustiça, né? Então, o que eu queria deixar bem claro é isso aí, que a palavra justiça vem de justo. E então, especificamente, o tema que nos coube hoje é a justiça da reencarnação. E aí, então, a gente se pergunta, mas reencarnar é justo? Bom, se é uma lei divina, naturalmente que é justa. Isso não se discute. Mas aí a gente se pergunta assim, mas vem cá, eu venho aqui para a Terra só para sofrer, só para ter problema, só para ter conta para pagar. Isso é justo? Ou não é verdade? Pois é, mas é isso aí. A doutrina nos ensina que a gente, para alcançar a perfeição, precisa aprender todas as leis que regem tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. E para que a gente aprenda as leis que regem o mundo material, nós precisamos vivenciar isso aí, através de um corpo físico. Porque as leis espirituais nós aprendemos quando estamos lá. Não esqueça que o nosso mundo normal, primitivo, original, é o mundo espiritual. Nós somos espíritos que estamos fora de casa, quando estamos aqui na carne. Mas essa passagem pela carne é muito importante, é fundamental para a gente alcançar a perfeição, porque senão nós ficaríamos sempre marcando passo, certo? Então, com isso aí, com essa explicação, vamos entrar no que diz o que está no computador. A ideia da reencarnação não é recente, nem foi criação, né,
nem foi inventado pelo Espiritismo. Quer dizer, quando Kardec codificou a doutrina, já existia essa noção da reencarnação. Trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga, cuja origem se perde no tempo. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes, isso no tempo do Kardec. Então, vejam bem, que a gente sabe da história, a civilização mais antiga que existiu foi as dos Sumérios, né? Você já conhece isso aí, que certamente há mais de 5.000 anos atrás já era uma civilização evoluída e, em certos aspectos, muito mais evoluída do que nós hoje. Porque nós sabemos que nós, espíritos atualmente reencarnando na Terra, não somos primitivos aqui. Nós não fomos os espíritos da caverna que viveram na Terra há milhares de anos atrás. Todos nós sabemos que nós somos espíritos oriundos de Capela, onde, né, já quando chegamos aqui, no mundo de provas e expiações. Então vejam que, quando nós chegamos aqui, já trazíamos esse conhecimento das encarnações anteriores da nossa vida lá em Capela. Então vejam que desde que tem capelinos encarnados na Terra, já tem a noção da reencarnação. Claro que, inicialmente, como quando a gente reencarna, esquece muita coisa, né, do passado, a gente não lembrava, mas já era uma ideia inata, já estava na nossa consciência, no nosso inconsciente, a existência de uma vida anterior a essa que nós temos e que faz parte, obrigatoriamente, da nossa evolução. Então, com a continuação, as civilizações foram se modificando e em todas elas, todas as civilizações, fossem os egípcios, fossem os indianos, fossem, enfim, todos já tinham essa noção da reencarnação como uma lei, como uma realidade que nós não podemos fugir. Então pergunta, de que modo a adquiriram? Seu Kardec pergunta, né? Por uma revelação ou por intuição? Pelo que eu falei já, naturalmente que essa noção vem por intuição. E a gente sabe que em todas as épocas, em todas as civilizações, sempre vem aqueles espíritos superiores para trazer esses conhecimentos necessários para a nossa evolução espiritual. Mas, inicialmente, a ideia da reencarnação e outras ideias que nós temos foi por intuição. E depois, evidentemente, pelo ensinamento. O Kardec diz que ignoramos-lo, mas, certamente, ele não se aprofundou nesse aspecto aqui. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos nem consegue impor-se à inteligência da escola se não contiver algo de sério, de real, de concreto. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Porque a gente nem sabe quantos milhares de anos nós, atualmente aqui, estamos na Terra. Existem ideias da ciência onde, às vezes, as datas variam. Uns dizem que nós somos mais antigos, outros dizem que nós somos mais modernos, mas tudo sempre em milhares de anos, né? Continua Kardec. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo das pessoas até aos nossos dias. Foi o que eu falei no início, né? Simplesmente
eles a apresentam de um modo de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios de superstição. Claro que nós, como somos espíritos em evolução, quanto mais a gente reencarna, a gente vai aprofundando esse conhecimento. Então, o que nós sabemos hoje já é imensamente superior ao que nós sabíamos na encarnação passada, há 2, 3 encarnações, enfim, no nosso passado. É decorrência da evolução, que é obrigatória, né? Ninguém fica parado no tempo e no espaço, certo? Quer dizer, quer queiramos ou não, acreditemos ou não, gostemos ou não, a evolução é uma lei, certo? Por mais que a gente se comprometa através de atitudes negativas, sempre aquelas boas que nós fazemos nos ajudam a crescer. Então agora vamos ver os fundamentos da reencarnação. Por que que nós reencarnamos? Em resposta dada pelos espíritos superiores a Kardec, encontramos na questão 171 do Livro dos Espíritos a afirmação de que a ideia da reencarnação está fundamentada na justiça de Deus e na revelação, visto que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Isso a gente sabe que cada vez que a gente reencarna, a gente vem com uma programação. Programação esta que, de um lado, são aqueles ensinamentos novos que nós temos que aprender de acordo com o nosso estágio evolutivo no momento. E outra parte da programação são aqueles resgates que nós temos que fazer para nos colocar de acordo com a lei. Porque, como já foi visto na palestra anterior, a lei de causa e efeito é uma realidade e que tudo aquilo que nós fizemos de errado quando estamos aqui na Terra, reencarnados, só serão resolvidos quando estivermos aqui, novamente reencarnados. Tem muita coisa, as coisas mais fáceis, os erros menores, a gente até já resgata na mesma encarnação. Mas às vezes a gente comete erros tão grandes que uma encarnação é pouco, né? Então, é por isso que nós estamos constantemente com problemas no nosso dia a dia. Uma parte pelas lições que temos que aprender e outra parte pelos acertos que nós temos que fazer com a justiça divina. Então, a sua justiça, porém, lhe concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. É o que eu acabei de dizer. Quer dizer, tem coisas, os erros mais leves, a gente já resolve na mesma encarnação. Mas os erros mais graves, às vezes fica não só para a seguinte, mas às vezes precisamos de muitas e muitas e muitas reencarnações para conseguir acertar erros que nós fizemos, às vezes, num momento impensado, numa determinada encarnação. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez tenham encontrado oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade, que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Realmente, muitas vezes a gente faz certas coisas, comete certos erros, em função do contexto que nós vivemos. Mas erro é erro. Então, se nós fizermos uma coisa fora da lei, de uma maneira ou de outra, nós vamos ter que voltar para a lei, cumprindo a coisa como tem que ser. Então, a gravidade, digamos assim, a profundidade da consequência é de acordo com a intenção.
Claro que se a gente faz um erro sem intenção, a responsabilidade e a consequência é menor do que aquele que faz de propósito. Quer dizer, tudo isso aí são fatores que alteram. Duas pessoas, por exemplo, que cometem o mesmo erro, uma resgata de um jeito, outra resgata de outro. Por quê? Porque uma pode ter feito de propósito e a outra feito por acidente, né, por ignorância. Se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não teria não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Então a gente sabe que a justiça divina dá a cada um, né, de acordo com a necessidade e de acordo com o merecimento. Por isso que a gente diz, a necessidade são as lições que temos que aprender, são as provas. E o resto, as consequências dos nossos erros, são as expiações, né? Por isso que a gente tem uma vida tão tribulada quando está aqui na Terra. Olha a figura aí, né? Certamente essa figura foi uma realidade, mas não conosco aqui na Terra, né? Aonde é que andam esses espíritos que reencarnavam naquela época, só Deus sabe. Bom, a doutrina da reencarnação, isso é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. Isso aí a gente está cansado de saber, né? Que nós estamos num mundo de provas e expiações. Provas são as lições que temos que aprender e as provações é o nosso acerto com a justiça divina, com a providência divina, né? Então, a razão nos indica e os espíritos a ensinam. Isso Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, questão 171. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Isso é uma realidade, né? Porque a gente sabe que os espíritos são todos criados da mesma forma, em igualdade de condições. E aí, então, com a caminhada de cada um, é que a coisa começa a diferenciar. Por exemplo, nós que estamos aqui hoje, estamos todos igualados por um corpo físico, com cabeça, tronco e membros, mas, como espírito, nós somos criaturas que chegamos aqui hoje onde estamos, por caminhos diferentes. Não tem dois de nós que tenha vindo pelo mesmo caminho. Mas, seja por caminho for, o objetivo final é sempre o aperfeiçoamento. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A esse raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? É o que o Kardec pergunta, e ele mesmo responde: não. Então vejam que, às vezes, as pessoas, diante das dificuldades que estão sofrendo no dia a dia, às vezes a pessoa nessa encarnação leva uma vida correta, até quanto pode ser correta, né? De acordo com as nossas ideias, nossos pensamentos, e se pergunta: mas por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tanta dificuldade? Por que dói tanto, né? Dói espiritualmente, né? A situação que a gente está enfrentando. É por causa disso. Porque quando a gente reencarna, primeira coisa,
Nesse estágio que nós estamos, nós esquecemos o passado. E olha, graças a Deus, porque se a gente fosse lembrar tudo aquilo que fez de errado do passado, a curto prazo ou a longo prazo, muita gente, eu tenho certeza, se sentiria tão inferiorizado que diria assim, bom, eu não tenho salvação, o meu erro foi tão grande, e acabaria o quê? Se suicidando. Quer dizer, se a gente lembrasse do passado, do que fez, certamente o índice de suicídio seria muito maior do que aquele que a gente vê hoje em dia, né? Já respondi, né? Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria que lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? Por exemplo, a gente aprendeu, em outras linhas, né, religiosas, de que Deus cria o espírito no ato da fecundação. Certo? E aí a criatura desencarna, se foi bom, vai para o céu. Tocar harpa para Deus, né? Pelo menos foi o que eu aprendi. A gente nem sabe se Deus gosta de harpa. Pode gostar de violão, de violino, outra coisa mais, né? E segundo, quem fez bobagem, o que acontece? Morre, vai para o inferno, eternamente. Não tem salvação. Agora, veja bem, que Deus justo é esse, que criou na hora da concepção, e depois, dependendo do comportamento, um vai para cima, para a bem-aventurança, e outro vai para o inferno, eternamente. Cabe na cabeça, né, de alguém, no estágio evolutivo que nos encontramos hoje? Claro, cada um tem a sua ideia, o seu pensamento, cada religião tem a sua linha, mas, na verdade, no estágio evolutivo que nos encontramos, essas ideias não cabem mais, certo? Então, nós fomos criados, sabe Deus quando? Já há milhares e milhares e milhares de anos, fomos evoluindo progressivamente até alcançarmos a condição luminal, e aqui estamos em busca da perfeição. E lembram, a doutrina nos ensina que os mundos que existem no universo se dividem em 5 categorias: primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e puros. E onde é que nós estamos? No segundo degrau. No segundo. Falta ainda a regeneração, que estamos entrando, mas depois ainda falta os outros mais 2. Então vejam o quanto nós ainda somos atrasados. E isso aí não é desprestígio para ninguém, porque é uma realidade. Nós ainda somos espíritos altamente atrasados. Em busca, precisamos de muito, muito, muito conhecimento para alcançar a perfeição. Mas não adianta pressa. Não existe pressa na justiça divina. Tudo a seu tempo. Uma vez que, sendo a vida eterna, nós temos toda a eternidade pela frente, certo? E tem certas pessoas que, diante do contexto atual da vida, só se lembram, será que a minha vida vai ser sempre assim? Não, a tendência sempre é melhorar, mas claro que depende de nós. Não, já passou, né? Nesse aspecto, uma coisa importante, antes da gente continuar. Como é que acontece a nossa evolução espiritual? A nossa evolução se baseia num binômio: inteligência e moral. A inteligência, você sabe, é um atributo do espírito. Então, uma vez alcançando a condição de espíritos, de humanos, né, de seres humanos, a nossa inteligência começa a se desenvolver
à medida que a gente vai vivenciando. É a experiência que vai desenvolvendo a nossa inteligência, tanto lá na espiritualidade quanto aqui na Terra. Então, o que acontece? Com o desenvolvimento da nossa inteligência, nós passamos a agir. E os nossos atos serão mais de acordo ou em desacordo com as leis divinas, de acordo com o nosso conhecimento evolutivo. Então, o que acontece? No início da nossa evolução como espírito, nós cometemos muitos e muitos erros em função de que praticamente nós éramos só instinto. E à medida que a gente foi vivenciando, a gente foi começando a aprender e, ao lado da satisfação dos instintos, que de um modo geral nos compromete, nós fomos desenvolvendo a razão, entendendo de que é através do bem, através do amor, através da caridade que nós realmente evoluímos. Então, toda a vez que nós fazemos um ato positivo em favor do nosso semelhante, nós crescemos a parte moral. Uma definição de moral bem simples para a gente entender é assim: moral é a prática das coisas certas. Mas as coisas certas de acordo com a lei divina, não é de acordo com a nossa ideia e o nosso pensamento. Porque tem muita coisa que nós achamos que é certo que nem é, na verdade é errado. Então, cada vez que nós fazemos uma atitude qualquer em favor do semelhante, nós crescemos a nossa moral. Então, quando a gente diz que o espírito é elevado, ou que o espírito é atrasado, que o espírito é sofredor, a gente mede não é pela inteligência, mas a gente mede é pela moral. É a moral, a nossa moral, quer dizer, aquele acúmulo de coisas boas que nós já fizemos, é que vai dizer se nós somos espíritos mais ou menos evoluídos. Nós, como é que eu vou dizer, a inteligência, como é o atributo do espírito, ela está sempre desenvolvendo. E aonde com ela nós podemos fazer as coisas certas ou erradas. Mas o que nos cresce como espírito é justamente a prática das coisas certas. É do amor, é a lei maior. Todas as leis divinas, está lá na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, todas elas são leis de amor. Quer dizer, todas são importantes porque é através do amor que nós crescemos, que nós evoluímos como espírito. Vamos lá. O princípio da reencarnação é uma consequência da necessidade da lei do progresso, que já é uma das leis divinas, né? Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie? Por quê? Porque no tempo da barbárie, estivéssemos lá em que planeta nós estávamos, na verdade era decorrência dos nossos instintos, que trazíamos lá das fases anteriores da evolução. Mas, com a vivência, com a experiência, com as encarnações, a gente foi evoluindo, foi progredindo espiritualmente. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária, seriam de todos estranhos umas às outras. Dá para entender? Nós, pela reencarnação, já tivemos vivências as mais variadas. A própria doutrina diz que ninguém cruza na nossa vida por acaso. Então, todos aqueles que de uma forma ou outra passam pelo nosso caminho, ou por caminho daqueles que nós passamos, é decorrência de ligações do passado. Então, se as almas fossem, se os espíritos fossem criados na época, no dia, lá da concepção, não haveria parentesco com ninguém, não haveria ligação com ninguém, a gente não se conheceria, seríamos todos estranhos. Não é verdade? Então, não tem fundamento
uma teoria dessas, certo? Já lemos, né? Por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que procederam? É lógico, se o Espírito fosse criado na época da concepção, por que que um já nasce e tem grande inteligência ou grande moral em detrimento de outros que não tem tanta coisa? Deus seria justo se fizesse isso? Qual seria o critério? Ele disse assim, bom, eu vou criar o Edi. Bom, o Edi vai ser assim. Aí eu vou criar a Maria. A Maria vai ser assada. Então, não tem fundamento, não tem nexo, né? Quer dizer, realmente, nós estamos aqui em mais uma existência física para continuar a nossa evolução espiritual. Então, pergunta Kardec, por que tem aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Que lógico, se nós fôssemos criados na época da concepção, nós estaríamos zerados, sem experiência nenhuma, sem vivência nenhuma. E aí se pergunta então, por que que uns seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal? Né? Então, não tem sentido a teoria da unicidade das encarnações. Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Deu para entender até aqui? Quer dizer, a reencarnação é uma realidade onde nós nascemos, morremos, voltamos para casa, retornamos para cá, e assim vai até alcançar todo o conhecimento naquele mundo que nós estamos. Tanto que agora nós já estamos passando do segundo degrau para o terceiro, porque já alcançamos condições intelectuais e morais para atingir esse novo status da evolução. Isso Kardec fala na Gênesis, capítulo 11, item 33. Hoje é sábado, né? Você não tem pressa, podemos terminar meio-dia, meia hora, né? Vamos lá. Tem evangelização. Bom, a pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, está ali, João, capítulo 13, versículos 1 a 12, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que ele demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana. Já falamos, né? Já dissemos tudo isso. As diferentes... As diferenças de... Não, deixa eu ver onde é que nós paramos antes. Parece que é novo assunto, não é? Ah, não, é a continuação. Tá. Então, as diferenças de posição social, as mortes prematuras que sem a reencarnação tornariam inúteis a alma às existências breves, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu e traz nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Então, é justamente as questões que a gente faz para entender toda essa ideia. Se Deus criasse a alma, o espírito,
na hora da concepção, por que tem crianças desencarnam, outros desencarnam mais adiante e outros passam de 100 anos. Aonde estaria a justiça de Deus? Que oportunidade teria uma criança que desencarna com 2 anos, né, de evolução, daquele que viveu 100 anos? E o pior de tudo é que a gente, muito tempo, aceitou essas ideias e ainda tem milhares de pessoas que ainda acreditam nesse tipo de comportamento. Então, e outra coisa importante também, tudo aquilo que a gente aprende não se perde. Claro que a gente, quando está encarnado, é decorrência do próprio corpo físico, que com o tempo as funções mentais começam a se deteriorar e a pessoa começa a esquecer as coisas do passado, as coisas que fez, enfim, perder a noção da realidade. Mas isso é um problema físico. Agora, quem aprende não é o cérebro físico, quem aprende é o espírito. Então, mesmo que o corpo não lembre, mesmo que esqueça as coisas que fez, isso tudo está lá gravado do espírito. E que certamente numa outra encarnação, com um corpo novo, um cérebro novo, a gente vai, dependendo da situação, lembrando coisas do passado, naquele sentido assim, como ato automático. A gente não lembra muitas vezes aquilo que realmente que fez, mas intuitivamente já sabe que tal coisa é uma realidade. Por quê? São as ideias inatas decorrentes da nossa experiência em encarnações anteriores. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, vem se a criar no tema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga, os laços de família são puramente carnais, não são de nenhum modo solidários com o passado, que não existiam. Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida, os seres humanos não são solidários no futuro. Tem muita gente que você sabe que não acredita nem em Deus. Agora, o fato de não acreditar não modifica a realidade. Deus existe e quem não acredita não vai faltar tempo para aprender, né? Mas realmente tem criaturas e tem doutrinas religiosas que dizem: morreu, acabou. Então a gente pergunta: qual é o sentido da vida? Do nada, Deus nos cria, na hora da concepção. A gente vive aqui uma vida de tamanho variável. Aí morre e termina tudo. Então, qual foi a utilidade de passar aqui na encarnação? E geralmente, sempre encarnações doloridas e dolorosas. São raros aqueles que têm uma vida tão tranquila, que um dia não têm enfrentado problemas. Então vejam que não cabe a ideia da criação do espírito no ato da concepção e também não cabe a ideia de que morreu, acabou. Certo? E a encarnação explica tudo isso. Passou? Passou o slide? Não? Ah, tá. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro, os espíritos, né? E como as suas relações se perpetuam tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza.
o bem em um objetivo e o mal consequências inevitáveis. É a lei de causa e efeito. Todo o bem que nós fazemos nos faz crescer. Todo o mal que nós fazemos nos compromete com a justiça divina. E essa justiça divina é perfeita. Dá exatamente aquilo que nós precisamos e que merecemos. E até eu diria assim, nos dá mais o que merecemos do que precisamos. Porque para aprender a gente tem toda a eternidade. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 222. Bom, vamos mais um capítulo. Finalidades da reencarnação. O fim objetivado pelas reencarnações para os espíritos superiores pode ser resumido no seguinte esclarecimento. Então vamos ver as finalidades. Primeiro, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Segundo, sem isso, onde a justiça? Pelo que nós já vimos, né? Então, nós reencarnamos para crescer como espírito, para aprender as leis que regem o mundo material. Tá? Porque para sermos perfeitos, temos que saber todas as leis que regem, tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é explicação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então é tudo isso que nós estamos dizendo até agora, né? Quer dizer, na verdade, a gente costuma dizer assim, é um espírito sofredor. Aliás, uma pessoa assim, encarnada, né, que esteja sofrendo muito, é um espírito muito endividado. Nós chegamos aqui para resgatar as nossas dívidas. Mas tem aqueles que são mais elevados como espírito e que são encarnados justamente para ajudar aqueles mais atrasados. Então, são os famosos missionários, né, da humanidade, que existem em todas as civilizações, cada um a seu tempo, e cada um trazendo um pedacinho da verdade. Então, dentro do movimento espírita, por exemplo, aqui no Brasil, a gente conheceu o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, já desencarnados. Quer dizer, vieram, cumpriram sua missão e voltaram. E temos outros, o Raul Teixeira, enfim, tantos outros, que a lista é enorme, de criaturas que reencarnaram nessa nossa oportunidade agora para trazer mais conhecimentos para a nossa evolução espiritual, para aquilo que nós temos que aprender nas nossas lições evolutivas. Já li tudo, né? Visa ainda outro fim, a encarnação a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Isso é importante, porque justamente através das reencarnações, todos nós somos colaboradores de Deus
na evolução do universo. Então, o universo vai crescendo, vai aumentando cada vez mais, em decorrência até da nossa evolução também. Então, nós somos co-criadores. E o dia que formos perfeitos, embora tenha pessoas, né, que dizem que depois que desencarnam, os espíritos puros vão para toda a eternidade alegrar a Deus, na verdade, os espíritos puros são os prepostos de Deus na construção e na evolução do universo, de todos os mundos que existem por aí. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mando, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Isso é importante. Cada um de nós estamos aqui com uma tarefa para executar. Então, as provas, que são aquelas lições que temos que aprender, já é uma maneira de nós evoluirmos. Mas, afora isso, através do bem que nós podemos fazer, pela nossa atuação, é a maneira que nós achamos que Deus nos deu para que a gente vá crescendo como espírito. Só a caridade, só o bem, só o amor ao próximo façam que a gente cresça como espírito. Tudo mais nos compromete com a lei. Olha o dia que eu parei. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então tem que trabalhar. Isso é importante. Nós viemos aqui para trabalhar, para passar trabalho e para continuar trabalhando. Porque tem gente que pensa que morreu, é uma dor de vida, né? Não tem incomodação, não tem problema. Muito pelo contrário, o trabalho lá é muito mais responsável do que aqui na Terra. Tá? Então, quem não gosta de trabalhar, já é bom começar a aprender nessa encarnação, porque não vai ter moleza do outro lado. Vai voltar e vai ter que continuar trabalhando. É a lei do trabalho. Tem a lei do trabalho, né? A ação dos espíritos, aliás, dos seres corpóreos, é necessária à marcha do universo. Então, é aquilo que eu disse, a nossa ação, né, nós estamos colaborando para a evolução e o progresso da humanidade. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, nós somos espíritos criados, né, à semelhança de Deus, somos a essência de Deus, e o objetivo é alcançar a perfeição quando vamos nos comparar a Deus. Mas a pergunta, nós teremos o mesmo poder que Deus? Seremos assim, absolutos como Deus é? Não. Por uma simples razão. Porque nós fomos um dia criados, nós tivemos começo. E Deus é eterno. Nunca teve começo e nunca terá fim. Então, nenhum de nós poderá empatar com Deus, no sentido de longevidade, porque todos nós fomos criados um dia. Tivemos um início. Embora nem sempre a gente entenda que tivemos um início e não vamos ter um fim, porque, como na Terra, a gente nasce, vive e morre, espiritualmente, né, a gente nasceu e vai viver por toda a eternidade. Mas um dia nós vamos compreender isso aí. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, certo? No progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si, de se ajudarem, né? De se auxiliarem, de se amarem. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. O homem, por natureza,
O homem que eu digo é o ser humano, né? As mulheres também. Nós somos criaturas gregárias. O que é isso? Nós temos que viver em comunidade, em sociedade, em contato uns com os outros, certo? Porque se a lei do amor se baseia na caridade uns com os outros, se nós nos isolarmos, né, sairmos da sociedade, vivermos lá no meio do deserto, 50, 100 anos, qual vai ser o nosso progresso? Não fizemos nada em favor de ninguém. Tá? Então nós temos que ter a ideia de que a vida, quando estamos encarnados, é uma situação de convivência. Nós temos que nos relacionar, bem ou mal, mas nos relacionar. Se for bem, crescemos. Se for mal, nos comprometemos. Tá? Mas Deus é tão bom que quando a gente se compromete, Ele dá outra chance para a gente acertar. E às vezes nós, por um ato feito num momento sem pensar numa encarnação, nós podemos levar até várias encarnações para resgatar aquele tipo de erro que nós cometemos. Eu costumo dizer, fazendo uma comparação com o comércio aqui entre nós podemos comprar as coisas à vista ou a prazo, né? Então, Deus tem certas coisas que nós erramos e já pagamos à vista. E Deus é tão bom que o nosso erro é tão grande que Ele nos dá as prestações. Nós passamos um pouquinho em cada encarnação. E o que nós estamos enfrentando hoje aqui, nessa nossa problemática, não é coisa que aconteceu na última encarnação. É coisa que aconteceu muitas vezes há várias e várias e várias encarnações atrás. Se der tempo, eu vou contar uma historinha que todo mundo conhece. Se der tempo. Então, a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Vamos lá. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a serenidade, a franqueza, a lealdade, a má fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Tá? Vida gregária. Para o homem que tivesse insulado, não haveriam vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo insulamento. O bem de si mesmo se anularia, porque não teríamos a quem fazer bem. Certo? O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Então, tem gente que gosta de viver numa boa, sem comprometimento, sem incomodação, se afasta dos problemas que possam surgir, apenas está adiando a sua evolução. Nós estamos aqui para aprender e para acertar as contas com a justiça divina. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Então eu costumo dizer de que pode-se resumir a coisa numa simples frase. Nós, na atual encarnação, essa vida que estamos levando é justamente aquela que precisamos naquela encarnação. Então, o que passamos é o que precisamos e
muita gente não gosta de ouvir o que merecemos. Porque às vezes a pessoa, quando é muito boa nessa encarnação, mas está sofrendo muito, vai dizer assim, mas eu só faço bem, estou pagando o quê? Está pagando as coisas que fez no passado, os erros do passado. E ainda bem que seja boa, porque essa bondade de agora é que está passando o apagador naqueles erros do passado. O progresso intelectual e progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em um dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vê muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. Isso é uma realidade também. Eu falei antes que a nossa evolução é em cima, inteligência e moral. Mas as duas não marcham parelho. Inicialmente, a inteligência é desde o início, a moral é consequência. Então, a gente desenvolve numa encarnação mais a inteligência, mas usa a inteligência para fazer o mal, então a moral não cresce tanto. Bom, numa outra encarnação, vem que é um santinho, só faz o bem, a moral vai lá em cima, embora intelectualmente possa ser, digamos assim, não tão inteligente quanto outros. Então, inteligência e moral, elas crescem alternativamente. Ora uma está por cima, a outra está por baixo. Agora, no final, para sermos perfeitos, elas têm que estarem parelhinha, lado a lado, tanto a moral quanto a inteligência. É o que diz Kardec aí, no Céu e Inferno, capítulo 3, item 7. Uma só existência corporal é manifestadamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Nós temos um mal que nos sobra, né? Para cada prova, para cada nova existência de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso espiritual. Então, isso é fundamental, de que, embora a gente não lembre conscientemente o que fez no passado, e graças a Deus, nós trazemos no nosso inconsciente tudo aquilo que aprendemos desde que alcançamos a condição do espírito. Está aqui dentro, lá numa salinha da mente do espírito, né? Nada se perde. Muitas vezes as pessoas fazem coisas boas aqui na Terra e quando chega na velhice, né, acaba esquecendo o que fez, e depois se lamenta, eu fiz tanta coisa, eu nem me lembro o que eu fiz. Não precisa lembrar, porque o espírito está gravadinho lá dentro. A gente não perde nada. É importante considerar, entretanto, que o estado corporal é transitório e passageiro. Eu acho que isso ninguém tem dúvidas, né? Eu não conheço ninguém que tenha ficado para a semente. No máximo a gente vai 6, 105, 110 anos, mas acaba também voltando para casa. Não esqueçam que a nossa casa é, a gente aponta lá para cima, mas é aquele lado, né, fora do corpo. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que ele há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Então vejam, nós aqui, quando estamos aqui, trabalhamos para o nosso progresso lá do outro lado, né? Nós só estivermos lá. E quando estamos lá, continuamos trabalhando
preparando a outra encarnação aqui. Então vejam de que trabalho é uma lei, tanto lá de lá quanto lá de cá. E ninguém escapa. Era uma vez. Hein? Não, tem mais. Tem mais aí. A história, eu quero saber da Hein? história. O senhor ia contar uma história. Pois não, justamente, dá tempo de história. Não, eu tinha programado para 1 hora realmente, né? Mas agora eu vou contar a historinha para aumentar o tempo, senão... E depois pode abrir para perguntas. Pois sim, claro, exato. Isso consta nos livros do Allan. Não, mantenha apagado essa hora. Dá um reflexo nos olhos. O Chico psicografou uma obra, né, onde conta de que lá no tempo de Roma, no Império Romano, cônsul romano era uma criatura de alto valor. Um cônsul romano valia muito mais do que a maioria das autoridades nossas hoje em dia. Então, quando um senador, quando é um cônsul romano, ia visitar uma comunidade lá no Império Romano, aquilo era motivo para festividade. As autoridades daquele local se esforçavam para fazer o máximo para aquela autoridade que ia chegar. Não sei se naquele tempo tinha tapete vermelho, mas certamente já deveria ter, né? Então o cara chegava lá, né, com todas as mordomias. E um belo dia, na cidade de Lyon, na França, que era Império Romano naquela época, surgiu a notícia de que o cônsul romano iria visitar a cidade. Então, as autoridades se prepararam para aquela visita, evidentemente, oferecendo o máximo, até para não cair desgraça do cônsul, porque se chegasse lá o cônsul não gostasse de alguma coisa, já vinham as consequências. Então, você sabe que isso foi no ano 61 depois de Cristo que aconteceu. O cristianismo estava em plena evolução. Quer dizer, já estava difundido por todo o Império Romano a noção, né, da doutrina de Jesus, né? Então, o que aconteceu? Foi inicialmente perseguida, o cristianismo foi perseguido de tudo que foi forma. E a maneira mais comum, em última análise, era matar cristãos. Quanto mais cristão morto, melhor, porque a doutrina não se propagaria. Então, sempre que a gente sabe as perseguições que houve no Império Romano, lá o Coliseu, se a gente lembrasse, e a gente assistiu muita coisa lá no Coliseu, dessa criminalidade toda contra os cristãos, então, digamos assim, o melhor oferecimento, a maior alegria que a cidade poderia oferecer para o cônsul era aquele famoso circo romano, que a gente sabe, aonde tinha os gladiadores, tinham aquelas feras que deixavam uma semana sem comer para comer os humanos com mais sabor, né? E principalmente tinha o assassinato de cristãos, fosse pelos gladiadores, fosse pelas feras, fosse crucificados, fosse, enfim, cada maneira sangrentas de matar cristão, mais alegria dava para as autoridades naquele tempo. Então, o cônsul chegou. E quem montou esse circo todo, foram mais ou menos 300 pessoas. Eu, na brincadeira, digo assim, foi o prefeito, o delegado, o juiz, não sei o que mais. Isso sou eu que digo, né? Quer dizer, as autoridades da época, que eu nem sei quem eram 300 pessoas que participaram. O dono do anfiteatro, quer dizer, quem se envolveu nessa prática toda. Todo mundo sabia onde é que moravam os cristãos.
mas deixavam eles lá esperando uma oportunidade de fazer uma festa dessas. E quando surgiu a notícia de que o cônsul ia chegar tal dia, não teve dúvida. As autoridades foram lá, prenderam tudo que era cristão que sabiam. Prenderam lá no anfiteatro. Chegou o dia e ofereceram então para o cônsul uma enorme de uma festa. Olha, para não deixar ninguém desgostoso. Teve gente que foi comida pelas feras, teve gente que foi morta pelos gladiadores, teve gente que foi crucificado. Mas olha, fizeram atrocidades com os cristãos, que era a moda naquele tempo. Queria dar prazer para alguém, era matar cristão. Tudo bem, passou. O cônsul deve ter saído elevado, né, com tanta honra, com tanta honraria que foi oferecida, e foi embora. E aqueles que participaram dessa festança toda, desses 300 mais ou menos, à medida que foram desencarnando, foram se dando conta lá no outro lado do tamanho da besteira que tinham feito. E foram informados de que uma encarnação só não era necessário para resgatar tudo aquilo que tinham feito. Que eles precisavam até de aprender muitas outras coisas antes de ter condições. Eles não teriam condições como espírito de sofrer aquele resgate pela maldade que tinham feito. Então, quando os 300 estavam desencarnados, fizeram lá o grupo dos 300. Eu sou dizer, essa é a palavra minha, né? Todos eles se reuniram e se combinaram de fazer um resgate coletivo. Porque você sabe que os resgates, né, são variados. Então, não existe olho por olho, dente por dente. Quer dizer, se eu te matei com um tiro, eu vou morrer com um tiro. A coisa não é assim. Mas eles se combinaram, a gente até pode combinar isso, né, com a espiritualidade. Eles se combinaram, os 300, para resgatarem tudo coletivamente. Fazer, de uma vez só, aquilo que tinham feito com os cristãos numa noite só. Então, o que aconteceu? A espiritualidade concordou e esses espíritos continuaram reencarnando. Uns com vidas até boas, né, outros com vidas mais ou menos, e foram passando, encarnação após encarnação. Passaram-se 1900 anos aqui na Terra e eles ainda não tinham resgatado esse crime lá de Lyon. Bom, ano de 1961, eu lembro que eu escutava as notícias na Rádio Guaíba, naquele tempo, dia 14 de dezembro, deu uma notícia assim: Niterói, ontem à noite irrompeu um enorme incêndio no Gran Circo norte-americano, aonde morreram pelo menos 300 pessoas. O 300 é um número, não era exatamente 300, era por ali. Tá? Então, a gente está acostumado a ver essas tragédias, né, onde desencarna centenas de pessoas. Isso não é por acaso. Então, vejam, esses 300 passaram 1900 anos em vidas mais ou menos, encarnações mais ou menos boas. Mas estava com a dívida lá em cima. Quando todos eles alcançaram condições de enfrentar essa situação, então se cumpriu o combinado. Todos morreram como? Pelo fogo, como tinham feito com os cristãos lá em Lyon. Que o que deu o cristão assado, vocês nem imaginam. Verdade, verdade. Certo? Então vejam que a justiça divina não tem pressa, porque nós somos eternos. O que não dá para nós resolver agora, mais adiante, daqui a 10, 15, 20 encarnações, nós vamos resgatar. Então, isso que eu e vocês estamos passando aqui, não é coisa que nós fizemos no século passado, na última encarnação. A gente nem sabe há quanto tempo a gente cometeu os erros e até hoje está resgatando. Está dando para entender? Então, vejam de que
a justiça divina, ela é justa, não, nem a mais, nem a menos. Ao contrário da nossa, onde a maioria das nossas justiças na Terra é de acordo com as conveniências de alguém. Não é verdade? Então, essa era a historinha que eu tinha para contar para vocês. Talvez muitos de vocês já conheçam, já leram o livro, aquela coisa toda, mas sempre que acontecem essas tragédias coletivas, para a gente que está aqui, que não sabe dessas coisas do passado, acha um absurdo, que horror, como é que acontece, como é que Deus permite? Não é que Deus permite, Deus deu a oportunidade para aquelas criaturas limparem a barra com a justiça, porque senão não vai adiante. Certo? Então, gente, o que eu... Olha só, não, eu não preciso. Precisa, porque senão ele não ouve direito. A minha audição não está muito... Não, ativa... É que tem que ativar aqui para ser o som ali. Eu vou brincar. Brinca. Primeiro, agradecer pela palestra. Excelente. Olha só, o senhor contou essa história coletiva e a gente, agora voltando de Brasília, tinha uma espiritada no avião e houve uma turbulência que nós fomos testados na fé. Não teve quem não orou naquele momento. Até os que não acreditavam em Deus acreditaram. Até os que não acreditavam em Deus acreditaram. Mas foi, olha, e tinha, acho que metade do avião era espírita, né? Porque a gente estava no Encontro Nacional do Evangelho Redivivo. Então era só para brincar com o senhor, viu? Pelo menos essa parte aí, eu acho que não estava no coletivo. Pois é, exatamente. Como a gente ainda não tinha condições. Ou ainda não tinha condições do resgate. Também, pois é. Foi só o avant-première. Outra coisa, eu posso fazer uma sugestão para aqueles que gostam de ampliar conhecimento. Quando a gente fala sobre a reencarnação, as obras de André Luiz, nós temos essas obras maravilhosas de André Luiz, e no Missionários da Luz tem um capítulo que trata da reencarnação e outro é preparação para reencarnar. É excelente e ali a gente vai se dar conta da justiça da reencarnação. Para quem gosta, né, além do que o doutor Edith trouxe. Mas muito obrigada, estava maravilhoso. Então, eu acho que ninguém ficou com dúvida, né? Só se perguntando, e eu, por que eu estou assim, né? Mas aí eu não sei responder. Né? Eu só posso responder aquilo que ninguém gosta de ouvir, porque está merecendo. É brincadeira, né? Que nós não merecemos, nós necessitamos. Pois é, sim, exatamente. É necessário. Não deixa de ser necessidade, claro. Porque se a gente está empenhado e tem que sair, então é uma necessidade realmente. E Né? o momento é hoje, né? Sim, É agora. claro. Não é para depois, é agora. A oportunidade é essa. Você Claro. não sabe quanto tempo vai levar. Claro. Olha que o André Luiz está faltando mãe para os espíritos reencarnar. Pois é. Não, quando eu falo